Olá, eu sou a professora Didiane Chinali e vamos começar agora o programa Você Precisa Saber, que vai deixar você muito bem informado sobre o direito e os seus direitos. Estamos recebendo hoje nos nossos estúdios o professor Vitor Rodrigues Leal, que é especialista em direito constitucional e vai comentar um pouco hoje sobre o tema Sistema Penitenciário e Parcerias Públicas Privadas. Boa noite, professor. Boa noite, professora. O professor Vitor Rodrigues é bacharel em Direito, especialista em Direito Constitucional e atua como advogado na área do Direito Criminal. Ele ministra aulas nas disciplinas de Administrativo, Teoria do Estado e Direito Processual Civil. Professor Vitor, é um prazer recebê-lo nos estúdios da TV Ilha do Sol. O prazer é o meu. Para começarmos nosso tema de hoje, Sistema Penitenciário e Parcerias Públicas Privadas, eu gostaria que o senhor comentasse como está o sistema penitenciário no Brasil. Professora, hoje em dia há uma grande preocupação em torno do sistema penitenciário brasileiro, notadamente no sistema penitenciário paulista. A grande preocupação, e é uma preocupação antiga, gira em torno dos fins da pena. A pena no Brasil e no mundo, ela é notabilizada por 3 finalidades específicas. A finalidade de retribuição, o Estado pagando o mal que o criminoso fez, a finalidade preventiva, prevenir a reincidência, novos delitos, e o aspecto ressocializante, que é colocar o indivíduo na sociedade apto a ficar nela e não cometer novos delitos. Claro. Essas 3 finalidades que, infelizmente, o Estado vem enfrentando dificuldades enormes para cumpri-las. E quais são os desafios do sistema atual? Olha, eu enxergo que os desafios sejam justamente preencher essas finalidades. O Brasil tem uma lei de execução penal boa, é uma lei que traz direitos e deveres do preso, uma estruturação bastante equilibrada. Todavia, como infelizmente é de praxe no nosso sistema, a execução dessa lei vem sendo pessimamente cumprida. Há, por exemplo, sistemas de divisão. Você tem que colocar um preso reincidente em local diferente do primário, que parece ser bastante básico, né? Com certeza. Mas, infelizmente, nem isso é cumprido em muitos dos casos. Outro exemplo muito claro dessa falta de cumprimento dos aspectos penais da LEP, né, Lei de Execução Penal, diz respeito aos regimes de cumprimento. Aberto, semiaberto e o regime fechado, que é o regime totalmente privativo. Para você ter uma ideia de tão forte que é essa má concretização dessas políticas penitenciárias, no estado de São Paulo, quase não há vagas no semiaberto. Então, o preso que tem direito ao semiaberto tem que arranjar um lugar para ele. E, às vezes, ele fica no fechado. Isso que é o grande problema. Muito difícil, né? Muito, mas muito difícil mesmo de cumprir as finalidades da pena. E esse é talvez um dos grandes aspectos que o sistema penitenciário brasileiro e paulista vem enfrentando e agora, nos últimos meses, parece que vem surgindo uma alternativa que é o aspecto privado no sistema penitenciário. Claro. E como o senhor avalia a estrutura dos presídios atualmente, que mantém o indivíduo naquele sistema fechado? Esse também é um grande problema e talvez desse problema tenha surgido as manifestações privadas do sistema penitenciário. O Estado ele tem, segundo a Constituição, algumas tarefas, alguns serviços que ele deve cumprir. Um deles é no que diz respeito à execução penal. O que é a execução penal? O indivíduo ele é condenado e aquela pena condenatória deve ser executada, isso é, deve ser cumprida. O cumprimento da pena no regime privativo
é o que a gente tem mais noção na TV. Por exemplo, fulano está sendo condenado a 3 anos de prisão em pena privativa de liberdade. É aquele sujeito que vai para o sistema penitenciário e aí que está o grande desafio do Estado de que fazer com que esse indivíduo ele saiba do mal que fez, previna para novos delitos, para que ele não cumpra e para que ele saia dali ressocializado. Essa estrutura, a lei até dispõe. Sim. Existem conselhos penitenciários, existem órgãos penitenciários, existe o diretor penitenciário. E o próprio sistema penitenciário ele é dito como um pouco administrativo e um pouco judicial, um pouco jurisdicional. Tem um juiz que zela por ele e um diretor, que é o aspecto administrativo desse sistema. Há estrutura, há um desenho dessa estrutura, mas o cumprimento dessa organização que não vem sendo preenchido. Com certeza. Depois do intervalo, voltamos com um pouco mais do tema de hoje.